Olá, tudo bem? Continuamos com nosso curso e, desta vez, vamos olhar as tabelas de dados. Vamos a coleções, tabelas, e vemos que podemos criar tabelas com base no tipo de dados Data Table. Como podemos fazer isso? Vamos usar criar tabela, que nos permitirá criar a tabela. Vamos acrescentar um parâmetro chamado evdtbcrm. Por exemplo, vamos criar uma tabela com algumas informações básicas. Vamos criar esta tabela, vamos no Outputs e criamos o evdtbcrm. Se viemos aqui no ENR podemos ver, editar e aqui poderemos criar colunas e eliminá-las também. Basicamente, uma tabela no PicStudio é semelhante a uma tabela de Excel, podem ter colunas e linhas. E há outros metadados que podem compor esta tabela, mas são basicamente colunas e linhas. Portanto, vou criar uma tabela, vamos adicionar colunas à nossa tabela, vamos adicionar 3 colunas e vamos ver como se comporta. Então, a coluna chamá-la de nome. Vamos chamar a outro, por exemplo, será chamada de sobrenome, e a última será chamada de idade. Então, após criarmos as colunas, vamos verificá-la. E vemos que temos um erro, ok? Esse erro é porque estamos tentando converter um objeto em uma data table. Então temos que ir na variável que criamos e mudamos o tipo de variável para tipo de tabela pronta. Verificamos novamente pronto. Não temos erros. Então aqui já criamos nossa tabela com 3 colunas, ok? Então está perfeito, temos nossa tabela, temos 3 colunas e agora como adicionamos as linhas? Podemos usar a atividade chamada adicionar linha. Esta atividade nos permitirá acrescentar uma mais rows que temos. Mas aqui nos diz que para adicionar uma linha precisamos de um dicionário de dados. Então a primeira coisa que temos que fazer é adicionar um dicionário. Vamos adicionar um usando a atividade de criar dicionário e nós a chamaremos de VDIC configuração. Vou editar nosso dicionário, vamos criar uma chave e chamá-la de nome. Lembre-se que tem que ser chamado com o mesmo nome que utilizamos para nossas colunas e o valor será Camilo. Adicionamos outra que se chamará sobrenome e o valor será Duarte e a idade vai ser 26, e clicamos em OK. Tudo está correto, então vamos dizer que seja nosso arquivo de configuração. Vamos copiar este nome e colá-lo aqui em adicionar filas, verificamos e executamos. Vemos que não acontece nada, não temos erros, não temos nada. Como podemos ver o que ele está criando? Muito fácil, podemos usar a atividade que é chamada de tabela de linhas. Isto vai nos retornar uma variável de string onde vai representar nossa tabela. Portanto, vamos dizer-lhe qual tabela vamos usar. Com o que vamos separá-la? Podemos separá-la com tabs, vírgulas, ponto e vírgula. Vou separá-lo por tabs porque é o mais simples. Então nós o armazenaremos na variável vstrvalor e vou mostrá-lo em uma janela de mensagem. Verificamos que não há erros e executamos. Então, neste caso, veremos o nome Camilo, sobrenome Duarte e idade 26. Parece estar correto o que estamos fazendo, isto nos dá uma dica muito boa, mas e se eu quiser adicionar mais tabelas de dados, como eu posso continuar adicionando mais filas? Simplesmente adicionar mais filas, mas vamos mudar o valor em nosso dicionário, então vamos usar a atividade atribuir um valor ou também poderíamos usar diretamente do dicionário e definir o valor da chave.
Então, vamos usar esse principalmente porque é mais fácil de usar. E vamos definir o valor-chave. Então qual vai ser? Primeiro temos que indicar a chave que neste caso é nome e vamos colocar outro nome. Vamos dizer que agora se chama Amar. Vamos adicionar outro que se chama sobrenomes e aqui colocamos Montes e vamos acrescentar mais um que é a idade. E vamos colocar o valor 29 sem aspas porque o estamos colocando como um número, então vamos ver como ele se comporta. Vamos acrescentar outra linha. Então está a novidade que adicionamos a linha e vamos executá-la novamente. Então neste caso já temos dois registros, o primeiro é Camilo Duarte de 26, o segundo é Mar Montes de 29 e assim sucessivamente podemos continuar acrescentando novas linhas. O que mais podemos fazer com nossa tabela? Poderíamos apagar colunas, então poderíamos apagar a coluna de sobrenomes ou a última coluna que é a idade, poderíamos filtrar a tabela, esta parte da filtragem de tabela é muito utilizada quando estamos processando Excel, porque ela captura o Excel e ele é armazenado neste tipo de dados de tabela. Poderíamos classificar a tabela que serve para ordenar nossa tabela com base em certos critérios tanto ascendentes quanto descendentes. Podemos adicionar mais colunas como nós fizemos, você pode adicionar mais linhas, você pode apagar a tabela, você pode apagar uma linha se quiser. Podemos combinar tabelas, eu posso fazer um merge entre duas tabelas. Então, até aqui seriam as atividades básicas sobre como usar as tabelas. Quando trabalharmos com Excel vamos ver coisas um pouco mais complexas com as tabelas.